boa tarde, caros amigos do YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok, seja por qualquer meio que você esteja prestigiando o meu trabalho. Curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, sei lá, né? Fala, emite alguma opinião, né? É importante. Hoje para tudo tem que ter opinião, né? Opinião pública, né? Opinião pública. Vamos lá então, pessoal. Olha, o tema de hoje vai te servir para o seu vestibular, para o seu Enem, para o seu concurso, para o seu aprimoramento intelectual, com absoluta certeza. É um tema que eu já estudei no passado bastante. Hoje fazia tempo que eu aí estava sem voltar, né, a estudar esse assunto, né, mas hoje aí eu dediquei aí alguma parte do dia aí para pesquisar sobre um conceito, né, um conceito bem debatido nos meios de comunicação, na academia, na imprensa e nas redes sociais nos últimos anos, que é o chamado conceito de nacional desenvolvimentismo. Você conhece, caro aluno, esse termo? Nacional desenvolvimentismo. Você sabe o que é? Você sabe em que contexto ele surgiu? Você sabe quais são os fatores envolvidos nesse conceito? O que ele é, para que ele serve, onde que ele surgiu, por que surgiu, né? Quais aí, o que ele é em substância, né? Quais são aí os seus atributos? Então vamos tentar esclarecer na aula de hoje, né? Então vamos lá, o conceito de desenvolvimento, ele é um conceito que ele costuma ter um sentido de desenvolvimento econômico, material, né? Material econômico, produção, né? Você tem o índice de desenvolvimento humano, você tem o desenvolvimento econômico, social, cultural e tal. Esse conceito, ele é majoritariamente, não exclusivamente, mas majoritariamente advindo do conceito econômico, né? O desenvolvimentismo, ele é uma teoria econômico-social, econômica e social. Então vamos esclarecer, né? Usar a métrica, identificar, relacionar e analisar. Esse conceito, essa ideologia nacional desenvolvimentismo, que é o título da nossa aula, é o assunto da nossa aula, ele começou a ganhar corpo no Brasil a partir da década de 30. Por quê? Porque nós sabemos que o começo da nossa industrialização, do dito desenvolvimento, ele se dá depois da Primeira Guerra, quando você tem, ou durante e depois da Primeira Guerra, porque você tem aí a questão da guerra que vai complicar, né, a produção industrial. E o Brasil era um país que importava bens industrializados e exportava commodities, principalmente commodities agrícolas, café sobretudo. Com a guerra vai ocorrer aquilo que se cunhou aí, que se denominou substituição das importações, ou seja, o Brasil teve que criar uma industrialização, né? E aí nós vamos entender esse conceito nacional desenvolvimentismo. Ele teve que criar uma industrialização para substituir os bens que não vinham mais lá da Europa, dos Estados Unidos, por causa da Primeira Guerra, ou lá do Oriente, né? Então começou o processo de industrialização. No segundo governo Vargas, veja bem, Vargas é um nome importantíssimo, costuma cair no Enem, nos vestibulares, é leitura mais do que obrigatória e mais do que obriga a história, né, falar do Vargas. Por quê? O nacional desenvolvimentismo, ele foi uma política econômica dos governos durante as ditaduras civis do Vargas e militares de 64 a 85, quanto nos regimes democráticos, seja do JK, seja do FHC, seja do Lula, seja de quem quer que for, né? Então vamos lá. O Getúlio, ele inaugura aquilo que se chama nacional desenvolvimentismo, porque ele cria todas as condições favoráveis para o desenvolvimento. Ele dá suporte e investimento em grandes empresas estatais, Petrobras,
Companhia Siderúrgica Nacional, ele cria as leis do trabalho, ele protege, né, o Estado, ele agiganta o Estado Nacional, que futuramente aí será usurpado por outros grupos que fazem apologia ao Vargas, né, que gostam muito do Vargas. Então veja bem, o governo Vargas aí o petróleo é nosso, a Companhia Siderúrgica Nacional, né, o próprio Estado Novo, né, ele foi criando as próprias leis trabalhistas lá, inspiradas lá supostamente na Carta del Lavoro, né, das cartas do trabalho, a própria regulamentação dos sindicatos que ficaram sob a tutela do Vargas. Então o Vargas, ele regula as leis trabalhistas, ele protege a propriedade, ele protege a indústria nacional, ele cria muitas estatais, ele melhora a infraestrutura, né? A era Vargas, o desenvolvimentismo de Vargas, nome importantíssimo para entender esse conceito, Getúlio Vargas, desenvolvimentismo, criação das grandes companhias nacionais, das grandes estatais, né? Portanto nacionais, era Vargas, entre elas BNDE, né, que depois vai ganhar o S, né, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, criado por Vargas, depois ganhou o S, virou BNDES, né, Companhia Siderúrgica Nacional, Petrobras, as leis trabalhistas, os sindicatos aí sob a tutela do Estado, tudo isso é varguista. Então o primeiro surto desenvolvimentista. Depois você tem outro nome importante, o JK, né? Os 50 anos em 5. O JK vai ter um diferencial, ele vai ser um desenvolvimentista, mas ele vai angariar muitos recursos internacionais, principalmente as montadoras norte-americanas, né, que tiveram aí um grande investimento aí no governo JK. Depois você tem 64 a 85, a ditadura militar. Também havia um plano nacional desenvolvimentista. Os militares criaram aí infraestrutura, pavimentaram estradas, construíram hidrelétricas, construíram portos e aeroportos, construíram metrô, endividaram o país, né? Você tem um surto aí nacional desenvolvimentista ligado à infraestrutura, a estatais, né? O regime militar ele foi profundamente estatizante, ele não tinha nada de liberal, né? Você pode aí fazer um contraponto das estatais com os liberais. Os militares foram profundamente estatizantes, né? Estatizaram aí um monte de empresas e criaram aí, continuaram aí esse surto desenvolvimentista, principalmente em obras de infraestrutura, né? Então você tem o tripé, o trinômio. Você tem o trinômio: estatização, o trinômio aí do nacional desenvolvimentismo, forte estatização, uma forte criação de infraestrutura, né, uma forte criação de infraestrutura, e você tem aí o próprio nacionalismo, né? Você tem o nacionalismo, né, a estatização e aí a construção aí dos aparatos necessários para a indústria. O que é uma indústria? O que é industrialização, que é chave para você entender o desenvolvimentismo? O nacionalismo é outra coisa, mas o desenvolvimentismo ele tem um pé muito forte aí na industrialização. Você precisa de infraestruturas, vias, rodovias, aeroportos, portos, aeroportos. Você precisa de energia elétrica, né? Você precisa de todo um conjunto de infraestrutura, né? A chamada infraestrutura para escoar a produção. O que você precisa para a indústria? Leis trabalhistas. O que você precisa para a indústria? Investimento estatal e privado também. Você tem setores, né? Vamos dizer assim, o Estado entraria mais na questão da indústria de base, da indústria pesada, né? Aço, cimento, minério, petróleo, grandes projetos de construção, hidrelétricas, aeroportos, portos estatais, rodovias estatais, né? E a iniciativa privada, os liberais, mais com as indústrias de bens de consumo, né? Talvez carros, eletrodomésticos, comidas e roupas e tal, né? Você tem essas questões. Então você tem, junto com o desenvolvimentismo,
a questão da indústria, que vai precisar do quê? De infraestrutura, de mão de obra, de recursos energéticos, né? Isso entra a mão do Estado, as estatais, investimento do Estado. Entra o setor privado nas indústrias de bens de consumo para você finalizar a etapa produtiva da produção, consumo, produção, distribuição, circulação e consumo, né? Você tem o nacional desenvolvimentismo na época dos militares, estatais, nacionalismo, investimentos em infraestrutura. Então você tem todos os governos, desde o Vargas, com a criação das grandes companhias nacionais, Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, BNDES, as leis trabalhistas, os sindicatos sobre a bota do Estado, o aumento do tamanho do Estado, né? Você tem no JK, que já era democrático, né? Já era um período mais democrático. Você tem um desenvolvimento 50 anos em 5, saúde, alimentação, transporte e educação, né? O plano SALT, saúde, alimentação, transporte e educação. 50 anos em 5, o desenvolvimentismo nacional, mas com grande financiamento internacional. Você tem o desenvolvimentismo nacional dos militares, da época da antidemocracia, da ditadura, do regime aí quase de exceção. Você tem a criação de muitas estatais, principalmente aí na administração da indústria, na questão da indústria de base, né? O capitalismo, a industrialização, o desenvolvimento, você tem indústrias de base, cimento, aço, ferro, alumínio, petróleo, energia elétrica, portos e aeroportos, né? Rodovias, infovias, hidrovias e tal, né? E você tem o capital privado, a indústria de bens de consumo, né? São os tipos de indústria, os bens intermediários, né? A fabricação do maquinário propriamente dito, né? Que vai servir para as indústrias, né? As indústrias intermediárias, indústrias de base, indústrias intermediárias e as indústrias de consumo, de bens de consumo final, né? E tal. Aí você vai ter a onda do nacional desenvolvimentismo, tanto na época do Vargas, quanto do JK, quanto dos militares, e depois se expandiu nos governos da democracia, FHC e Dilma, né? A Dilma retomou lá o PAC, né? PAC 1 e PAC 2, Projeto de Aceleração do Crescimento, né? Para o desenvolvimentismo você precisa infraestrutura, você precisa recursos públicos, estatais, Estado intervindo na economia, Estado construindo portos, aeroportos, infraestrutura, hidrelétricas, termoelétricas, refinarias de petróleo, asfalto, né? As indústrias de base aí ligadas ao Estado, a Vale do Rio Doce, que foi vendida lá na época do FHC, né? Você precisa de indústrias de bens intermediários, você precisa de indústrias de bens de consumo final, né? Você vai ter o debate entre os estatistas, os nacionalistas estatistas e os privatistas supostamente aí ligados ao capital internacional, como é no caso do FHC, como foi no caso do JK e como foi na época dos militares também, aí que os estrangeiros aí patrocinaram construção de metrôs, aeroportos, portos e por aí vai, né? Então esse conceito nacional desenvolvimentismo, né, tem a ver com um tripé, o nacionalismo, as indústrias estatais, as empresas estatais na indústria de base, e você tem a questão aí dos recursos da iniciativa privada, aí, dos liberais e tais nas indústrias de bens de consumo, né? Você tem toda essa questão. Esse conceito é importante estudar desde a época de Vargas, que é principalmente o segundo período Vargas, 51 a 54. Você tem o JK, né? Você tem depois os militares e aí a redemocratização. Esse conceito permeou com características peculiares a cada época, ele foi permeando desde o começo aí da industrialização, do tal desenvolvimentismo, que tem a ver com infraestrutura, com indústrias de base, indústrias de bens de consumo, tem a ver com estatais administrando
ou intervindo bastante na economia. O Brasil sempre foi um país intervencionista, você nunca teve um liberalismo clássico, a moda norte-americana, ou a moda inglesa, ou a moda alemã, que seja, né? O intervencionismo, keynesianismo sempre foi muito forte, né, aqui. E você tem esse conceito que é leitura obrigatória, é estudo obrigatório. Valeu!